Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler? Acompanhem. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos, Deus, nesse momento, na tua palavra, na tua verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma cativo agora toda a mente, todo o coração, livra-nos de toda perturbação maligna, de toda inquietação, de toda indiferença, de toda frieza espiritual, e fale conosco, fale ao nosso coração. Deus, ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa compreensão. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Podem se assentar. Durante esses domingos, à noite principalmente, nós temos falado sobre as hostes da rebelião, temos falado sobre a resistência e a oposição à vontade de Deus. Preste atenção, nós estamos aqui aos domingos falando sobre o livro de Apocalipse, e ali nós temos tratado especificamente dessas hostes da rebelião, da resistência. O termo certo é esse, com um artigo definido: a resistência, a oposição a Deus e à sua vontade. Essa horda resistente a Deus e à sua vontade é encabeçada por um ente, um ser maldoso, pessoal, mas maldoso, inteligente, extremamente maldoso, extremamente também poderoso. Não é todo poderoso, graças a Deus, todo poderoso é só o Senhor. Pantocrator, ou seja, que tem todo o poder, é somente o Senhor. Mas é um ser extremamente inteligente.
e que muitas vezes a conceituação, a nossa capacidade de conceituar, a nossa capacidade de usar a letra e a palavra para conceituar a dimensão desse ser, dessa hoste, desse império, muitas vezes a letra, a capacidade de exprimir isso intelectualmente, racionalmente, às vezes é extremamente limitado. Por isso, João usa as figuras que ele usa no Apocalipse. Os símbolos são extremamente interessantes. Na verdade, a nossa comunicação ela é muito mais simbólica do que verbalizada, do que escrita. A própria escrita são símbolos. As palavras, a nossa língua portuguesa também é formada a partir de símbolos, né? Nós temos essa capacidade, mas às vezes essa capacidade ela é limitada. E o símbolo, como João usa, nos ajuda a compreender isso muito rapidamente, porque João, quando ele pensa nesse império da maldade, nesse sistema maldoso, nessa resistência, nessas hostes da rebelião, ele vai usar algumas figuras como dragão vermelho. Eu vi nos céus um grande dragão vermelho. Olha que figura medonha. Ainda referindo-se à mesma estrutura de poder, ele diz: eu vi que se levantava do mar uma grande besta. Besta aqui no sentido de bestial. Era algo tão medonho e tão assustador que ele não encontrava palavras, não encontrava no vocabulário algo para descrever aquele poder medonho e assustador que ele estava vendo. Isso aconteceu também com o profeta Daniel, quando nós lemos Daniel capítulo 7 e 8, Daniel diz que via levantar-se dos mares um animal que era medonho, que eu nunca tinha visto nada igual, que era extremamente poderoso, assustador, bestial. E ele ficou tão assustado e trêmulo com aquela figura que ficou muitos dias prostrado como se estivesse doente. E agora nós lemos aqui a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que nós fazemos parte dessa luta, que nós fazemos parte dessa grande batalha. Que nós fomos criados, que nós fomos inseridos nesse plano de Deus, e que mesmo sem saber e muitas vezes sem perceber, mas fazemos parte de uma grande batalha cósmica. Esse ser humano tão pequeno, tão limitado, tão frágil, tão temporal, tão transitório, mas na nossa fragilidade, nas nossas limitações, nós fazemos parte dessa grande batalha cósmica, ao ponto do apóstolo dizer, e acabamos de ler aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, no versículo 12, ele está dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é simplesmente contra os seres humanos. A nossa luta não é contra a humanidade, mas a nossa luta é contra aquilo que domina, é contra o espírito que anima, é contra o espírito que fabrica ideias, que fabrica pensamentos, estilo de vida, e impõe isso sobre uma humanidade
cativa e muitas vezes dominada. Mas é importante saber que nós fazemos parte dessa luta. E é muito importante entender, gente, que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, a nossa luta não é contra aquele irmão que fala mal de mim para me destruir. A minha luta não é simplesmente contra alguém que se levanta contra mim. Mas é muito maior. É maior do que eu. É o reino de Deus. É o império das trevas. Há uma batalha. E Paulo está dizendo que se a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra seres humanos, não é contra a humanidade, mas nem por isso deixamos de estar numa batalha, porque a nossa luta é contra Satanás e os seus ajudadores. Lemos aqui no texto. Satanás não é onisciente, ele não sabe, não conhece todas as coisas, isso é um atributo de Deus. Satanás não é onipresente, ele não tem capacidade de vasculhar os nossos pensamentos, ele não tem capacidade de conhecer o que nós pensamos, tampouco pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo como Deus está, e também não é todo-poderoso. Ele é poderoso, é extremamente poderoso, mas não é todo-poderoso. Onisciência, onipotência, onipresença são atributos de Deus. São atributos que pertencem unicamente a Deus. Mas como sendo Ele uma criatura, e como criatura limitado e tendo limitações, como é que Ele consegue ser tão eficaz? É porque Ele possui uma hoste de ajudadores, que Paulo vai chamar aqui de principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Principados e potestades. Se eu usei o artigo definido para definir a resistência, e é as hostes da rebelião, a oposição à vontade de Deus, eu preciso entender que esse sistema, ele é extremamente bem montado, inteligível e muito bem articulado. Essa luta, ela não acontece de uma forma aleatória. Essa batalha, essa imposição, esse domínio não acontece de forma casual, fortuita, aleatória, de jeito nenhum. É um sistema extremamente inteligente, é uma resistência extremamente arregimentada, bem organizada, com principados, com potestades, com uma ordem, com uma escala hierárquica muito bem definida. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo tenebroso. A palavra poder, no grego, é a palavra krator.
de onde vem cracia, democracia, demoscracia. Demoscracia, demos é povo, poder do povo, poder que emana do povo. E por aí vai. Muitas formas e manifestações de poder. A palavra grega que Paulo usa aqui para esses dominadores do mundo, desse mundo tenebroso, é a palavra cosmos, mundo, kratos. A nossa luta não é contra sangue ou carne, mas a nossa luta, não, repita aqui, não é contra aquele pai que não cuidou de mim como deveria ter cuidado, mas é uma hoste, é um sistema que cria todas essas manifestações concretas de maldade. A minha luta não é contra aquele político que eu acho que me prejudicou, que impediu que eu fizesse alguma coisa. Não é a minha luta, a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes esses cosmocratos usa pessoas, influencia pessoas que estão debaixo, subjugadas e que fazem parte do seu sistema. Cosmocratos, dominadores do mundo. Aí, pasmem, essa palavra cosmocrator era usada para os generais de altíssima patente do exército romano, aqueles que se assentavam à mesa para estudar e planejar as estratégias de avanço e de dominação. Cosmocratos, generais, principados, potestades, seres inteligentes, arregimentados, que fazem parte de um exército, de uma hoste inteligível, que não sai atirando para qualquer banda, mas que tem planos, que tem estratégias e que seguem de uma forma inteligível esses planos de destruição, de oposição a Deus e à sua vontade. Hoje pela manhã, nós, ouvindo aqui a palavra de Deus, nós ouvimos que o melhor lugar para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. Ouvimos também que, por mais dura que pareça ser a vontade de Deus, nós ainda entendemos que é o melhor para nós. Não tem nada melhor para o ser humano do que a vontade de Deus. Mas essa hoste da rebelião, ela trabalha contra a vontade de Deus. Ela se opõe à vontade de Deus, ao querer de Deus, porque assim, afastando o ser humano da vontade de Deus, isso é a coisa mais destrutiva que existe. Nossa luta é contra principados, potestades, cosmocratos, dominadores deste mundo tenebroso, generais de altíssima patente que se assentam à mesa para traçar os estratagemas de dominação das nações. E qual é o modo operandi? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra de quem? Contra as ciladas do diabo. O que é cilada para nós no português? Armação, isso. Uma cilada é uma armação, uma armadilha. Mas sabe qual que é a palavra grega aqui para ciladas? É a palavra metodeia, de método, de estratégia extremamente eficaz. Não é uma batalha aleatória. Ingênuo, inocente, ignorante, o crente que acha que essas coisas acontecem aleatoriamente, desorganizadamente. Não.
Existem métodos, estratagemas, não tem nada aleatório, mas é tudo inteligível e muito bem planejado. Como podemos lutar contra seres poderosos como esses, experientes e espirituais? Como que na nossa humanidade, na nossa fragilidade, como que nós vamos lutar? Como que nós vamos entrar nessa batalha? Achei bom um dia, né, conversando com um jovem americano, por ser jovem, né, e muito entusiasmado, e discutindo sobre essas coisas globalistas, globalização, domínios, imposições e outras coisas mais, e falando dessa batalha espiritual, ele virou para mim como bom americano, né, e disse, I will fight, ou seja, eu vou para a batalha, eu vou lutar, né? Mas só que nessa batalha não adianta revólver, não adianta metralhadora, não adianta soco, pontapés, não. Como que nós entramos nessa batalha? Não adianta gritos, não adianta armas nucleares, não. Quanto ao mais, sede fortalecidos no quê? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos repetir juntos? Quanto ao mais, aleluia. Mais forte agora. Quanto ao mais, amém. Revestidos do poder de Deus, empoderados pelo Senhor, a nossa força nada é, estamos sim perdidos. Castelo Forte, o hino que nós cantamos. Nessa batalha, a nossa força nada é. Nós precisamos da força e do poder de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, já citei isso aqui inúmeras vezes. Ele está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. Por mais inteligente que eu seja, e Deus tem nos dado inteligência, temos pessoas extremamente inteligentes, queridos, não adianta, é uma inteligência infinitamente maior. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos nos tornando experientes. Gosto de lembrar aqui do querido Dr. Maximino, lá de Portugal, com seus 80 anos de idade, quando alguém começa a lhe contar uma história, ele diz, já sei o final desse filme. Já sei o final. Por que ele já sabe o final? Com 80 anos, ele já viveu tantas situações similares, já viveu tantas experiências e situações, ele é experiente, coisa que um jovem, um menino ainda não viveu, ele já viveu, já sabe de cor e salteado. Então, quando apresenta-se-lhe uma proposição pela experiência, pela vivência, ele diz, já sei o final desse filme, já sei onde é que essa conversa vai parar. Agora, imagine um ser milenar, que vive de observação. Ele não é onisciente, mas é experiente. Ele não é onisciente, não tem capacidade, graças a Deus, de saber de tudo, mas tem uma inteligência descomunal e vive aí séculos e séculos. Conhece muito bem as nossas fragilidades e o que é a natureza humana.
Por isso que nessa batalha nós precisamos do poder de Deus. É só o poder de Deus. Tem coisas, meus queridos irmãos e irmãs, que é só o poder de Deus que vai te libertar. Tem ideias que entraram na sua mente e que não foi o Espírito Santo que colocou. Não foi a palavra de Deus que colocou. Mas essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos entraram, infiltraram e se alojaram. E você encontra uma reverberação de falas e de informações, te dando a entender que é isso mesmo. Mas você olha para a palavra de Deus e percebe que não está de acordo com a palavra de Deus, mas tem uma multidão que está vivendo e que está dizendo que é, e você começa a titubear, começa a vacilar, e daqui a pouco você abraçou aquela ideia, ela entrou na sua mente, ela se cristalizou, e ela se transformou numa fortaleza e te aprisionou. Está preso. Aprisionado por uma ideia, por um sofisma que não procede de Deus. Tudo aquilo que me vier à mente, que eu começar a pensar, ou que eu começar a viver, e que eu achar que é normal, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a verdade de Deus, isso não procede de Deus, procede do maligno, não está de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, isso é maligno, entrou na mente, entrou no coração, dominou, encastelou, aprisionou, é uma fortaleza que só pode ser derrubada agora com o poder de Deus. Grilhões, loucuras, mas a pessoa vive aquilo como se fosse a verdade. Poder de Deus, misericórdia de Deus, misericórdia. Eu gosto muito, e muitos irmãos aqui também gostam de ler, gosto de discutir ideias, gosto de saber o que as pessoas estão pensando, quero saber qual que é o espírito da minha época, mas todos os dias, Senhor, guarda a minha mente, Senhor, guarda os meus pensamentos, Senhor. Guarda, Senhor, a minha mente, guarda o meu coração, tem misericórdia de mim, Senhor. É o poder de Deus, é a graça de Deus, é o fortalecimento de Deus. Se nós estamos vivendo uma vida submissa à vontade de Deus, agradável a Deus, creia, não é por sua força, mas é pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Quantas vezes que eu já passei na beira do abismo, e quantas vezes eu mesmo quis pular no abismo e uma mão invisível, a mão do Senhor, misericordiosamente nos guarda, nos tira. Por isso, a palavra de Deus está dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus. E o que mais? Revesti-vos de... Versículo 11. Revesti-vos... Todo mundo junto. Revesti-vos... Eu estava lendo isso aqui hoje, pulou assim, olha, cresceu. Toda. É toda. Imagina um soldado que vai para a batalha e vai
com parte da armadura. Imagine um soldado que vai para a batalha, mas que não leva o escudo. Imagine um soldado que vai para a batalha, mas não leva o capacete. Imagina um soldado que vai para a batalha, mas não vai com o calçado correto para a batalha e para a peleja. Estava outro dia assistindo um jogo de futebol. Olha só o que são as estratégias para se ganhar uma batalha, para se ganhar o jogo. O time mandante do campo do futebol ensopou, molhou o gramado, e o gramado ficou um quiabo. E os jogadores vieram com uma chuteira sem aquelas travas de alumínio, vieram com chuteiras com travas de borracha. Não paravam em pé. Escorregavam o tempo inteiro. Se até para um jogo de futebol tem estratégias e tem um calçado adequado, correto, quanto mais para uma batalha. Então, para nós fazermos parte dessa batalha, nós precisamos estar revestidos com o poder de Deus, mas também com toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Alguns vão apenas com uma parte da armadura. Vai ser atingido exatamente naquele ponto que não se preparou, que não se resguardou. Qual é a armadura de Deus? Quais são os artefatos que fazem parte da armadura de um soldado? Que Paulo também está recorrendo à figura do soldado romano com a sua armadura para fazer essa aplicação espiritual. Quais são os componentes da armadura? São 6. Cinturão, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. Esses são os artefatos de um soldado romano. Essa era a sua armadura. O que é o cinturão aqui? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Estai, pois, firme, cingindo-vos com quê? A verdade. Verdade, queridos. Verdade faz parte da armadura. Vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz. Verdade, justiça e paz. Verdade, justiça e paz fazem parte dessa armadura de Deus. Verdade, justiça e o evangelho da paz. Não tem paz onde não tem justiça, não tem paz onde não tem justiça e onde não tem verdade. Uma vida edificada na mentira, uma casa edificada na mentira, uma família edificada na mentira, no engano, não tem aí a armadura, o poder de Deus e a graça de Deus. Verdade, dói, mas é a verdade. E essa verdade aqui, ela é a verdade doutrinária, revelada na palavra de Deus, que hoje está sendo bombardeada por todos os lados, mas aqui também implica na veracidade de ser verdadeiro, um homem de verdade e da verdade. Aqui implica em ser calçado, preparado com o evangelho da paz.
Não pensem que é por temperamento, não. Aqui não tem nada a ver com temperamento. Aqui tem a ver com obediência e com a ação de Deus na nossa vida. Ah, o irmão fulano é tão bonzinho, ele é tão pacificador, aleluia, glória a Deus, mas não é temperamento não, é graça de Deus, é ação do Espírito Santo de Deus. Se não é, precisa ser transformado, porque o que sobra hoje é gente beligerante, que briga por tudo. As pessoas estão extremamente intolerantes, beligerantes, parece que dando faísca o tempo inteiro, brigando com tudo, com todos, por nada. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Verdade, justiça e paz. Que mais? Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cinto é o quê? Verdade. A couraça é o quê? Justiça. O calçado é o quê? A paz. O escudo é o quê? O capacete é o quê? A espada é o quê? Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tantas ideias, tantas manifestações, vem cá, onde é que está isso na palavra de Deus? Mas me diga aqui, onde é que você viu isso na palavra de Deus? Por que você está pensando desse jeito? Por que você está pensando dessa forma? Palavra de Deus. É interessantíssimo como que o Senhor Jesus venceu o diabo na tentação no deserto com a palavra de Deus. Eu fui muito marcado com uma experiência tão simples, mas assim tão simples, que me marcou de uma forma profunda o poder que tem a palavra de Deus. Eu estava numa aula, era uma aula, e o professor era pastor, teólogo, de uma formação fora do Brasil. O cara era uma sumidade. E ele começou aquela aula com uma piada, de uma forma jocosa, em relação à palavra de Deus. E eu sempre gostei de sentar na frente da aula, estou ali na frente e ele começa. Olha, o presbítero não pôde ir à igreja naquela manhã, na escola dominical, mandou o seu netinho, o netinho foi para a escola dominical, e quando o netinho voltou, o vovô, crente de muitos anos, conhecedor da palavra de Deus, pergunta para o neto: meu filho, o que foi que ensinaram para você lá na escola dominical? Vô, a escola dominical hoje, se eu preciso de ver, foi top. O que foi? Olha, a professora disse que o Moisés montou numa nave espacial e ele tinha um cajado que soltava raios e fogos e que libertou o povo do Egito, e o velho foi ficando roxo, vermelho, empapuçado. Meu filho, não acredito que falaram isso para você. Bem, vô, não foi bem assim não. Mas se eu te falar o jeito que a professora falou, nem você ia acreditar. Aí o professor virou para mim e falou assim: mas você acredita, né? Eu estava assim absorto nos meus pensamentos, ouvindo, sem malícia, sem processar nada, só vendo aquela lambança, né? Vocês entendem o que eu estava fazendo? Eu estava dizendo
se eu te contar o jeito que a professora da escola dominical ensinou, nem você acredita. Ele está dizendo que a professora ensinou do jeito certo, mas o jeito certo bíblico é tão absurdo que não dá para acreditar. E ele vira para mim e diz: mas você acredita, né? Eu estou assim. Irmãos, não foi eu, foi o Espírito Santo. Eu respondi para ele: eu acredito porque está escrito. O homem amarelou, perdeu a voz, e eu não entendi absolutamente nada. Depois eu fui entender o poder espiritual que tem a palavra de Deus, que eu, sem saber e sem elaborar, respondi para ele exatamente o que Jesus tinha falado. Está escrito. Está escrito. Gente, se está escrito, é a palavra de Deus. Não é um lugar escorregadio, não. É um lugar sólido, que a gente pode crer, pode confiar. Agora fica nesse negócio encebado, o povo com a cabeça voada, cheia de ideias, vai para lá, vem para cá, parece uma pipa no vento, não tem firmeza de ideias, não tem firmeza de compromisso, não tem firmeza na palavra de Deus. Não tem a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando eu me posiciono com Deus, não agressivamente, não para ofender ninguém, não, isso aí é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela que fale por si só. Deus não precisa de mim para defendê-lo. A gente já deveria ter aprendido com o pai de Gideão. O Gideão, com medo, foi lá e derrubou o poste ídolo da idolatria do Baal, escondido, de madrugada. Mas essas coisas sempre vazam, né? Sempre tem um fofoqueiro. E o povo descobriu que foi o Gideão. E foi lá na casa do pai do Gideão, dá ao Gideão que nós vamos matar ele, porque ele derrubou lá o nosso ídolo, o Baal. Aí o pai do Gideão falou: mas peraí, vocês vieram aqui brigar pelo Baal? Vieram aqui defendê-lo? Jeru-Baal. Baal que se defenda. Ora, se Baal é para se defender, quanto mais o nosso Deus. Deus não precisa, gente. Ele é Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela tem poder em si mesma para a glória de Deus. Então nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E já dizia o pastor Ronaldo Lidório, exímio estudioso do grego, que a panóplia, que é o termo grego aqui para armadura, é exatamente o termo que era usado para a armadura dos oficiais romanos. Somente os oficiais usavam a panóplia. E quando alguém via aquela armadura do soldado romano, quando via a panóplia do oficial romano, ele sabia que ali estava um representante de todo o Império Romano. Que alguém que se insurgisse contra aquela armadura, contra aquela panóplia, estava insurgindo contra a estrutura do Império Romano. Essa questão da armadura, da investidura, da vestidura, gente, ela é fundamental. Estou vendo aqui o Isaías, né, que é da Polícia Militar. Isaías está aqui, a gente está olhando para ele, é um cidadão comum, como qualquer um de nós, mas quando ele coloca aquela farda, não é verdade? Aquela farda, ela representa o quê? O estado de Goiás. Eu aprendi isso um dia em Belo Horizonte, já contei para vocês inúmeras vezes, mas eu quero contar para encerrar. Eu estava em Belo Horizonte e um dos pastores, ele era
naquela altura, capitão da Polícia Militar de Minas Gerais. E os mineiros, eles têm um apreço pela polícia militar deles que é uma coisa impressionante, um respeito, um apreço, falam de boca cheia daquela polícia militar. Pastor Capitão Freitas, ele estava contando para nós, numa reunião, que ele entrou para fazer o curso, né, de cadete, era um cadete fazendo o curso de oficial, magrinho. Pensa num homem que ainda velho, ainda era magro, mas quando era jovem ele disse que era mais magro ainda. E que um dia o oficial levou-os para a rua, fardados. Estão ali na beira do trânsito, controlando o trânsito, aqueles cadetes. Ele está lá distraído, e Belo Horizonte vocês conhecem, né? Montanhas que não acabam mais. Ele disse que está lá, o oficial dele disse para ele: Freitas, entra lá no meio da rua e manda aquela carreta parar. E a carreta vinha descendo, ladeira abaixo. Entra no meio da rua e manda a carreta parar. Senhor, mas ela não vai parar. Entra no meio da rua e manda ela parar, porque não é o Freitas que está mandando ela parar, é o Estado de Minas Gerais. E ela tem que parar, porque é o poder do Estado. Ele entrou no meio da rua, levantou a mão, fechou os olhos, disse que só escutou barulho de freio chiando. Parou. Por causa da farda, por causa da armadura. Por isso que está dizendo que a armadura é de Deus. Não é a minha armadura, mas é a armadura de Deus. Quando eu estou revestido com a armadura de Deus, as hostes infernais, essas hostes aí da rebelião, ela sabe quem eu sou, não por causa de mim mesmo, mas por causa da armadura de Deus. Glória a Deus, gente. Quem entende um pouquinho de autoridade sabe o que é isso. O que nós precisamos é do poder de Deus, o que nós precisamos é da armadura de Deus, a verdade de Deus, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Estou revestido com a armadura de Deus. Entra lá, manda a carreta parar, porque ela tem que parar, porque a panóplia de Deus é a armadura de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É isso, irmãos. É o poder de Deus e é a armadura de Deus. E vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. A farda, a armadura, ela é de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus começa com a verdade. Coisas escondidas, coisas enganosas, não procedem do Senhor. É engano, é mentira. Procede do diabo, não é a armadura de Deus. Agora a verdade, a luz, a transparência, a verdade de Deus, não a minha, não da igreja, não do homem, mas a verdade de Deus. A panóplia de Deus. Temos muitos irmãos aqui que são autoridades, né? Que entendem muito bem o que é.